Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Capcast. Eu sou Francisco Passos e nessa primeira temporada a gente está falando sobre inovação aqui dentro do ambiente da UFAC, dentro de todos os ambientes que fazem parte do ecossistema que está ligado ao UFAC. Nos primeiros episódios a gente falou sobre inovação com Jorge Freitas do Sebrae. Já no segundo episódio a gente falou sobre startups, com algumas startups que estão ligadas aqui ao UFAC, que desenvolvem pesquisas dentro da UFAC. A gente falou também sobre o ecossistema, o Aquiri Valley, no nosso terceiro episódio. E hoje a gente está recebendo aqui a professora doutora Margarida Lima de Carvalho e o Gilberto Mendes da Silveira Lobo, que é aí o nosso coordenador do NIT, do NGCTEC, e a professora Margarida, que é aí a nossa pró-reitora de pesquisa. A gente vai conversar um pouquinho sobre a inovação e sobre o que a Pró-Reitoria de Pesquisa, o que o NGCTEC e o que o NIT tem a ver com isso aqui dentro do ambiente da UFAC e principalmente as ações de inovação que são desenvolvidas dentro desses ambientes da instituição, seja de laboratório, seja de sala de aula, seja de evento, seja de tudo que está relacionado à inovação e que faz parte do ecossistema. Então a nossa intenção aqui hoje é entender como o ecossistema da UFAC está se desenvolvendo em relação à inovação e tudo que está sendo produzido. Então seja bem-vindo, Gilberto, seja bem-vindo, professora Margarida. Eu já queria começar aqui entendendo que vocês falassem um pouquinho de como começou a trajetória de vocês dentro da UFAC e como é que vocês vieram parar aqui trabalhando com a inovação. Então fiquem à vontade aí para se apresentar para o público e para falar um pouquinho do trabalho de vocês. Pode começar primeiro com as damas, né? Bem, bom dia a todos. Eu sou a professora Margarida Carvalho, sou pró-reitora de pesquisa e pós-graduação e agora inovação da UFAC. Estou desde 2018. Já fui pró-reitora de pesquisa anteriormente, no período de 2004, 2008. É claro que naquele momento ainda não se falava tanto nesse ambiente de inovação. Agora, nesse período já de 2018, né, essa nova fase da universidade, ela vem de forma definitiva. Hoje, falar de inovação dentro das universidades federais, principalmente, que eram as universidades que menos tinham envolvimento com essa temática, hoje já é uma obrigação. Então, a UFAC tem buscado implementar estas ações de inovação dentro da instituição. Não tem sido muito fácil, porque a gente não tem ainda muito essa cultura de inovação aqui dentro da universidade, mas à medida que a gente está implementando algumas ações, desde a criação do NIT, né, do Núcleo de Inovação Tecnológica, junto com o NGCTEC, né, que foi atribuída ao NGCTEC, mas é uma ação de inovação exclusiva. Em 2019, a gente vem dando os primeiros passos. Então, eu estou muito feliz de estar nesse momento de aprendizado, de inovação, fazendo com que a instituição realmente chegue à comunidade com ações mais concretas e dando oportunidade para que todos possam sobreviver a partir dos conhecimentos adquiridos na instituição. Legal, Gilberto. Bem, eu sou assessor de comunicação desde 2018 aqui da Universidade Federal do Acre, né? Mas eu sou contratado como design. Eu sempre trabalhei na parceria com a parte de desenvolvimento aqui no site, trabalhando com layout, e também fui professor, mas professor na rede particular. E foi na rede particular que eu comecei a trabalhar com inovação, com os alunos. A gente começou a participar de alguns eventos e aí teve uma coincidência de quando começaram as discussões aqui no estado sobre a inovação, sobre fazer um investimento maior em inovação. A universidade estava presente e eu, como assessor de comunicação, comecei a participar também. E aí a professora Margarida começou umas conversas, isso acho que em 2019, 2018, 2019, também sobre inovação. E aí foram casando as ações, mas ainda estava como assessor de comunicação. E aí, agora recebi o convite para assumir o NGCTEC, né, que engloba o NICT, e a gente está agora com algumas ações como a criação da primeira incubadora, né, a nossa regulamentação, alguns eventos de inovação que a gente quer fazer, e a gente está tentando agregar todos os atores que já trabalham com inovação para que a gente consiga fortalecer. A universidade é um ator importante nesse ecossistema
e a gente não poderia deixar de ficar de fora, né? Podia deixar esse momento passar, porque eu acho que para os nossos alunos isso é fundamental, porque a gente percebeu que o mercado mudou, o mundo mudou e a gente precisa acompanhar. E a inovação vem nesse momento importante para que a gente mostre que não é só o aluno de sistemas que pode entrar na inovação, mas qualquer aluno, né, que possa ter essa compreensão de como o mercado funciona hoje, o mercado de trabalho, porque todo mundo acaba estudando para entrar no mercado de trabalho, né? Sim, sim. Então, assim, a gente não pode fechar os olhos para isso. E a inovação, acreditamos que vai ser uma mudança drástica na universidade e na forma que o mercado acriano vai funcionar a partir de agora. Legal, Gilberto. Falar em aluno, isso me faz lembrar um pouco assim dos meus alunos também, né? Sou professor e eu vejo que a maioria dos alunos e parte da comunidade também tem algumas dúvidas relacionadas ao que é de fato inovação, né? Muita gente relaciona inovação com abrir uma empresa ou com ganhar dinheiro a partir de um negócio, mas inovação está muito além disso, né? E talvez as instituições de ensino como um todo, elas sejam o melhor ambiente para que quem quer produzir inovação consiga produzir de uma forma que as instituições elas já têm apoio financeiro, têm apoio de editais, têm apoio de laboratórios, onde pode ser desenvolvido, por exemplo, algumas pesquisas que, se você fosse desenvolver por conta própria, ia ter que desembolsar alguns milhões. E a instituição de ensino ela já traz esse suporte para as pessoas que querem produzir esse tipo de inovação. Aqui na UFAC a gente tem vários exemplos disso, né? A gente tem pesquisas desde inteligência artificial para descobrir câncer, tem produtos relacionados à parte alimentícia, tem produtos relacionados a medicamento, que tudo parte de pesquisas realizadas nesses ambientes. Então, queria que vocês falassem um pouquinho para o pessoal entender como a UFAC tem atuado nesses ambientes de inovação. Quais são esses ambientes de inovação que estão presentes aqui dentro da instituição? São vários, né? Você coloca muito bem aí a questão dos nossos laboratórios, né, que estão à disposição. A gente precisa fazer parceria realmente com esse mundo novo, esse mundo da inovação. E é o que você fala, inovação é tudo, processos, né, são formas, às vezes, muito simples de você direcionar o que você está fazendo na vida. Você está inovando, às vezes, coisas pequenas, você termina inovando e criando alternativas, né, de sobrevivência fora da universidade. Antes, assim, a gente se formava para ser aquele funcionário público, aquele servidor público, ou então um professor da universidade, né? A academia fazia muito isso com os alunos, né? Com as pessoas que aqui se inserem, né? Hoje não, a gente já tem essas outras alternativas. E aí, não só os laboratórios de alta pesquisa, não, mas às vezes são pequenos laboratórios, né? Porque nós estamos na Amazônia, né? Então, inovar na Amazônia é uma coisa muito simples até, é muito fácil, né? Porque você cria alguns parceiros, você descobre alguns parceiros, e aí você, sem perceber, você está inovando numa série de coisas que você pensa que não é inovação. Então, a universidade, o que ela tem feito? Ela tem disponibilizado esses laboratórios. Nós estamos, a gente com o Gilberto, montando um plano de trabalho para a gente discutir mais internamente o que é esse ambiente, porque, apesar de a gente ter uma boa ideia sobre isso, mas é uma coisa muito nova, né? Então, a gente precisa trazer estes alunos da graduação, da pós-graduação, para dentro desses ambientes e discutir e fazer com que eles descubram, né, de que forma eles podem inovar e podem, né, criar coisas que, né, vão até contribuir com o desenvolvimento do Estado. Então, nós temos esses ambientes, laboratórios. Agora nós estamos ajustando o nosso centro de inovação tecnológica para a gente realmente trazer, né, mais esses espaços para discussão. Estamos trabalhando com o Estado, né, com outras instituições, com o IFAC. Já estamos em conversa também com a Embrapa para que a gente possa realmente fazer
essa cadeia, né, aqui dentro da universidade, do Estado, para a gente realmente desenvolver. Então, a instituição está, é claro que a passos lentos ainda, porque tem toda uma questão de aprovação de conselhos, de discussão de conselhos, mas hoje já é uma necessidade, eu falo nenhuma necessidade, é uma obrigação, porque a CGU hoje ela exige que as instituições já tenham esses ambientes fortalecidos, e aí a gente está buscando fazer isso através do NIT, que o Gilberto está coordenando, e eu tenho certeza que a gente vai, logo, né, Gilberto, vai montar essa estrutura aqui dentro para que a gente possa realmente se fortalecer nessa área. Acho que 2 coisas que a gente precisa deixar claro, né? O Chico faz parte da NIT CETEC, nossa equipe, e a outra é que o ambiente de inovação ele muda desde o começo, quando o aluno começa a ter contato com a inovação. Eu lembro quando eu comecei a dar aula para o pessoal de administração e na parte de marketing, e aí chamei eles para participar de um evento de inovação. Eles ficaram nervosos, porque eles achavam que só o pessoal do sistema podia participar. Então, assim, eles não entendiam que inovação era um modelo de pensamento. Eles achavam que era só aquele pessoal que desenvolve um aplicativo, né? Muita gente pensa que é isso. Era fazer um aplicativo. Novas tecnologias, né? E aí eles não entendiam que a tecnologia não é só um aplicativo. Transcende a tecnologia da informação, né? Pois é. E aí foi nítido como eles mudaram de pensamento. E depois como eles quiseram continuar. Que eles perceberam uma perspectiva maior de futuro. Eles achavam que iam estudar administração e iam ser funcionário de alguma empresa. Depois eles começaram a pensar que eles iam continuar na administração, mas iam ser o dono da empresa. Porque eles sabiam como gerenciar e tiraram aquela ideia de que problema é algo que você vai destravar. Você chega e para. Não, eles começaram a entender que um problema é uma oportunidade de você pensar e criar uma solução. E aquela solução é a sua nova empresa. Isso eles não conseguiam perceber antes. Então, existia isso. Eu acho que esse é um modelo de pensamento muito nosso. Assim. Tem um problema, eu vou parar por aqui. Eu não vou conseguir resolver. Quando você começa a pensar em inovação e entrar nesses ambientes, parece que isso estimula. Quanto mais problema, melhor é. Porque você tem mais possibilidades de soluções, mais mercado de trabalho. E isso não é só para quem desenvolve, existe problema em todas as áreas. Né? Então, se existe problema, existe inovação. Né? E aí esse pensamento é muito bacana. Outra coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande antes, né, era que você tinha pesquisas incríveis que viravam PDF e ficavam guardado. Né? Você não compreendia como aquilo poderia virar um negócio e aquilo poderia mudar tanto a vida do pesquisador como de todas as pessoas da equipe dele. Entrar no mercado de trabalho com aquilo que ele gostou de fazer durante 4 anos, 2 anos, né, no mestrado ou 4 anos no doutorado. São 4 anos hoje que ele consegue investir no futuro dele, porque você tinha a ideia de fazer um doutorado, uma pesquisa incrível, mas aí aquilo, além de virar um PDF, você tinha a ideia que você só podia ser um professor, né? Porque o mercado de trabalho não exige tanto que você seja doutor ou mestre, exige que você tenha um conhecimento. Nesse caso, não. O seu conhecimento vai virar a sua fonte de renda. Né? Então, assim, é um modelo de negócio que vai mudar totalmente a forma de ensinar, a forma de você aprender também. Então, não tem como a gente fugir hoje da ideia de inovação. Né? E aí, uma das coisas é deixar claro, não é só aluno de sistema que faz inovação. Se a gente for ver todas as nossas startups, aí tem aluno de todas as áreas. Eu acho que isso faz um pouco parte da cultura do acreano em si, né? Desde 2015 a gente começou a falar muito sobre startups, mas se tinha aquela ideia muito fantasiosa do Vale do Silício de que eu ia ter a ideia de um novo Facebook e a partir daí eu ia ficar milionário só com essa ideia. Eu vejo que nos últimos anos, especialmente aí a partir de 2019 para cá, que foi quando o Sebrae começou a rodar a pré-aceleração, inclusive aqui dentro da UFAC, né, que é pegar um monte de startups, empresas que têm ideia e fazer um processo formativo dessas empresas. Eu vejo que muita gente tem relacionado, por exemplo, para eu ter um produto inovador, eu tenho que ter uma pesquisa inovadora. E essa pesquisa é desenvolver um produto, fazer uma investigação sobre um problema e como resolver esse problema.
Tanto é que no segundo episódio aqui a gente recebeu 2 pessoas da UFAC, que a partir da pesquisa deles, do doutorado, eu acho, eles desenvolveram produtos novos que estão resolvendo um problema da comunidade. Então essa consciência eu vejo que dos alunos eu tenho que estar perto da faculdade, tenho que estar perto de um professor, tenho que estar perto de uma pesquisa, de um laboratório, ela tem sido muito maior. E por consequência, a gente está jogando negócios muito mais modernos no mercado, digamos assim, que estão realmente ganhando dinheiro, né? E assim, é interessante você falar de pesquisa, porque tem 2 tipos de pesquisa, né? A pesquisa básica, onde você conhece realmente o teu material que tu está pesquisando, ou seja, animal, vegetal, né? Então você tem a informação sobre essa estrutura, esse objeto de pesquisa. E a pesquisa aplicada, que você pega esta informação que você já tem e aplica realmente no negócio, né? No negócio que você tem. Então, tem uma certa, às vezes, rejeição a essa questão da inovação, porque eles acham que a pesquisa básica vai perder. Muito pelo contrário, né? Porque você jamais aplica alguma coisa que você não conhece. Então, você precisa conhecer. Se eu quero trabalhar com um produto da floresta, eu tenho que conhecer a biologia desse produto, né? Como é que ele se adapta ao ambiente, para me poder aplicar esse conhecimento a uma ideia de inovação, né? Uma microempresa, uma empresazinha, uma startup, que depois pode se tornar uma grande empresa, né? Temos histórias aí, várias histórias de que alguém cria uma pequena startup com 1, 2 pessoas e hoje já está empregando centenas de pessoas porque deu certo, né? Então, acho que a pesquisa e a inovação é uma coisa que em alguns momentos ela se confunde. Tem que estar junto, porque às vezes, para você continuar inovando, você tem que voltar para pesquisar, né? Porque por si só a inovação, se ela não está atrelada à pesquisa, ela se perde, ela tem um tempo curto, né? Então ela precisa estar sempre atrelada à pesquisa. Só que aí a gente fala muito de pesquisa só, né? Sim. Só que quando você vai conhecer uma startup, não é só o pesquisador. Sim. Você tem a pessoa da administração, a pessoa do marketing. A gestão, né? Uma gestão toda, né? E aí tem toda a equipe que trabalhou na pesquisa. Então você já tem ali uma equipe grande e as pessoas, acho que umas 2 ou 3 pessoas me perguntaram assim, mas como isso pode trazer renda para o Acre? Nossa, você está abrindo uma empresa que diretamente você já tem uma equipe que às vezes vai até de 10 pessoas. Sim. Além disso, tem todo um mercado de fornecimento, mercado de serviços que gera em torno dessas empresas. Empregos, né? São empregos. Tem um ecossistema como um todo, né? Isso me faz até lembrar de um exemplo de uma startup aqui do Acre, que eu acho que inclusive tem relação com a UFAC, que desenvolveram um medicamento à base de uma seiva que é coletada aqui na Amazônia para curar feridas de diabetes, tanto de pessoas quanto relacionado a animais também. E vendo um pouco do histórico dessa startup, eu vejo que eles criaram uma rede de pessoas que coletam essas seivas e que beneficiam e que vendem. Então, indiretamente, eles estão também contribuindo para que a comunidade tenha renda, que tenha também ali um estudo sobre esses produtos, esses medicamentos e tudo mais. E eu vejo que isso se fortalece muito quando a gente pensa como um ecossistema. Né? Então, se a gente pensasse só como o FAC ou IFAC isoladamente, talvez a gente não tivesse esse poder de transformar isso num produto. Né? Então, por exemplo, o FAC trazer para dentro o Sebrae, trazer para dentro o Embrapa, trazer para dentro todos os atores e pensar coletivamente, eu acho que talvez seja o caminho para que a gente consiga, de fato, produzir uma inovação relevante. Né? Não ficar só no PDF que tu falou, que a gente vai lá e publica e esquece disso, né? Mas que se transforme em um produto real. E a universidade cumpre o seu papel. Né? Qual é o papel da universidade? Formar pessoas, né, para o mercado. Então, lá no mercado, se está saturado o serviço público, eles têm condições de criar as suas empresas e sobreviver delas e gerar, realmente, como vocês colocaram muito bem, gerar emprego, né, gerar renda para o próprio Estado, porque quando eles estão criando, né, criando a sua estrutura financeira, eles estão contribuindo também com o desenvolvimento do Estado, que são os impostos também, que eles vão, né, ser
vão ter que pagar. Então, eu acho que é um ponto fundamental. Eu acho que a universidade já deu o primeiro passo nessa direção e agora não pode mais voltar atrás. Vamos ter que ir para frente com o Gilberto, com você, né? E com os nossos alunos, os nossos professores, colocando o nosso laboratório à disposição e dando os passos. Legal, pessoal. Então, estamos finalizando aqui esse primeiro bloco. Daqui a pouquinho a gente volta falando um pouquinho mais sobre inovação aqui dentro do ambiente da UFAC. Estamos de volta aqui, né, com o nosso bate-papo com a professora Margarida e o Gilberto. E nesse segundo bloco a gente já vai começar a conversar um pouquinho sobre como a inovação tem se desenvolvido, tanto dentro do NGCTEC, do NIT e também da Propeg. Falar um pouquinho sobre a relação desses dois setores, digamos assim, da instituição, com a inovação dentro da universidade, com a inovação no Acre, com o ecossistema como um todo. Então já queria que o Gilberto falasse um pouquinho o que o NIT tem feito pela universidade em relação à inovação, quais são as oportunidades, quais são os setores que podem procurar o NIT, como faz para se relacionar com o NIT dentro da instituição. Bem, o NIT ele agrega a parte de empreendedorismo, a parte de proteção, né, de produção intelectual. Então, as patentes são com o NIT, que está dentro do NGCTEC. Então, a gente já tinha o núcleo de gestão de tecnologia e conhecimento, que é o NGCTEC, e aí precisava fazer o NIT, né? Então o NGCTEC acabou englobando o NIT. Então ele já era um núcleo antes que pensava em tecnologia e conhecimento, e aí como o NIT tinha um pensamento muito parecido, então foi juntado os dois núcleos. E aí mostra também que a UFAC já vinha pensando antes a ideia de inovação. Só que a gente acabou demorando um pouquinho para entrar, mas agora a gente já está fazendo a nossa incubadora. A gente está na fase de elaboração da nossa incubadora. A gente já tem algumas patentes que a gente conseguiu registrar. A gente já está com o processo de reforma do espaço, né, para que tenha a incubadora. Estamos também já nos inserindo em todo o ecossistema, né, para ver se o ecossistema começa a funcionar, que era a UFAC, por ser muito grande, por ter a maioria das pesquisas, era fundamental entrar nesse ecossistema, e a gente está entrando agora. A gente está no Fórum Empresarial, no CT de Tecnologia. A gente está com algumas parcerias com o Sebrae, entrando em outras parcerias com o governo do estado e entrando em parceria também com o IFAC, né, que é a nossa irmã mais nova. E o núcleo está ligado à Propeg, né, que é a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Aí a professora Margarida pode falar mais sobre isso. Isso, na realidade o NGCTEC era um núcleo ligado à reitoria. Sim. Como essa parte de inovação, na maioria das universidades brasileiras, está vinculado à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por conta da relação muito próxima que tem com a pesquisa. Sim. Então, nós vinculamos esse núcleo, que tem as atribuições do NIT, à Propeg. E aí, como o Gilberto muito bem coloca, né, a gente tem feito... Nós estamos trabalhando em duas frentes. Primeiro, tentando incluir esse movimento, essa ideia de inovação de forma interna, dentro da universidade, né, trabalhando com os professores, trabalhando com os alunos, criando um ambiente onde eles possam, né, ter acesso a essas informações, ao mesmo tempo que a gente trabalha com a parte externa, que o Gilberto coloca muito bem, o Estado, o IFAC, o Sebrae, que tem sido nosso parceiro, né, bem antes, né, de a gente pensar em ter esse movimento mais forte dentro da universidade. Já temos a nossa lei de inovação, né? O ano passado nós aprovamos a lei de inovação, mesmo porque nos editais externos de FINEP, Secretaria de Fazenda, Ministério da Fazenda, desculpa, que a gente está buscando alguns editais para apoiar também financeiramente os núcleos, eles exigem que a gente tenha a nossa lei de inovação aprovada. Então, aprovamos a lei
ela está aí já contemplando todas essas ações de incubadora, todas as ações do nosso centro de inovação. Então, eu acho que agora nós estamos indo bem com a chegada do Gilberto, agora no núcleo. Eu acho que nós estamos andando de passos largos. Logo, logo, nós já estaremos com esse ambiente bem estruturado dentro da instituição para atender tanto a demanda interna quanto a demanda externa. Legal, professora. Uma coisa também que eu acho que a gente podia explicar um pouco para o pessoal que está assistindo a gente, vejo muita gente chegar com essa dúvida, principalmente as pessoas que estão começando a ter uma relação com a universidade, que como é que eu faço para ter acesso a tal laboratório? De onde é que vem a bolsa para que eu possa trabalhar nessa pesquisa? Eu, como aluno, posso me inscrever em tal bolsa? A bolsa da Motorola, a bolsa não sei de onde. Então, como é que esses atores eles se relacionam com uma instituição? Por exemplo, uma empresa externa tipo, sei lá, a Motorola, a Compal, ou a Samsung, que investiram recursos aqui dentro para desenvolvimento de pesquisas, de projetos e tudo mais. Então, como é que existe essa relação e como é que as pessoas elas podem chegar nesses ambientes? Isso, nós temos duas possibilidades. Na graduação, a gente tem um programa chamado de iniciação científica, que é o PIBIC, que você recebe bolsa do CNPq ou bolsa da universidade, para entrar nesse caminho agora de ciência, né? Começar a produzir, fazer pesquisa, e aí você já pode, nesse primeiro momento, já pode se inserir com um projeto de inovação. Você precisa ter um professor, orientador, e a partir daí apresentar um projeto, você já recebe uma bolsa, hoje está R$1.000, eu acho, 700 ou R$1.000, não estou bem certa, né? Então você aprende a fazer pesquisa, aprende a inovar e ainda recebe uma bolsa para isso. Isso é na graduação. Na pós-graduação, esse processo é automático. Você, ou tendo bolsa da CAPES, do CNPq ou não, você já tem acesso direto a esses laboratórios e, a partir daí, os professores que estão disponíveis, né, para fazer essa orientação na parte de inovação, os alunos também têm acesso. Além disso, né, como a gente estava conversando muito, a questão das pesquisas. A nossa pesquisa hoje na universidade, ela é praticamente toda financiada por empresas de fora, Motorola, Samsung, FINEP, a própria CAPES tem financiado algumas pesquisas, CNPq, MCTI. Então, os professores fazem os seus projetos de pesquisa, concorrem a editais e aí trazem esses recursos para dentro da universidade. E assim, a maioria desses recursos hoje, eles vêm com uma obrigatoriedade de você fazer um pouco de inovação. Sim. Então, antes não, você ganhava esses recursos para fazer pesquisa básica, que aí, como o Gilberto coloca muito bem, às vezes terminava a pesquisa, esse material estava ali guardado. Agora não. Essa pesquisa tem que ser aplicada. E aí entra a questão da inovação. Então, nós temos hoje grandes possibilidades de conseguir recursos. Os alunos que estão aqui, né, que se interessam, procurem os professores que estão envolvidos nessa área de inovação. Temos cada vez mais, né, alguns professores entrando nessa parte da inovação, entendendo que o processo ele é importante, né, para a própria universidade também, e aí desenvolver as suas pesquisas e já sair daqui já com um produto ou com uma coisa para o mercado de trabalho. A gente está, o Chico, como é parceiro também, trabalha com a gente trabalha juntos, a gente está pensando em alguns eventos também, né? Sim. Alguns eventos para explicar para os professores o que é inovação. Porque numa conversa com uma professora, ela tem uma pesquisa incrível, que fazia uma prospecção de um determinado produto que uma grande empresa de cosméticos tinha desistido de investir no Acre, porque ela achava que era um investimento de alto risco. E era na casa de milhões o investimento. Então, ela tinha desistido porque não tinha uma ferramenta de prospecção que desse mais segurança para eles. Esse projeto já ia ser arquivado. Arquivado não, ia virar um paper, né? Para ser lido numa revista científica. Mas talvez não passasse disso. E aí, numa conversa, aí ela se empolgou, né? E acho que agora vai virar tentar virar uma startup, né? Mas você imagina que uma empresa gigantesca, famosíssima, de cosmético, desistiu de investir no Estado porque não tinha uma ferramenta que ajudasse a entender
o risco do investimento. Então, assim, a gente tem coisas que a gente que é acriano acha, o acriano não faz quase nada, e quando você vê, a gente tem pesquisas que vão desde diagnóstico precoce do câncer até o infinito e além. Então, assim, são coisas que, se a universidade não tivesse presente, o Acre talvez não tivesse essa possibilidade de pensar algo tão grande. Só que aí precisa entender realmente que a inovação, e o NIT tem esse papel de trazer a parte de educação, de inovação, que aí é essa parte que a gente quer fazer, né, de eventos que possam dar a entender o que é a inovação. A gente tem também a proteção de dados de produção intelectual, que era algo que também não era discutido dentro da universidade. É algo importante, mas que não era discutido. O NIT também traz isso, traz já com alguns processos iniciados. E tem também a ideia da educação empreendedora, que dentro da universidade a gente sabe que tem um preconceito, né? Também, né? Que tem um preconceito com essa palavra empreendedorismo dentro da universidade, né? Mas é algo importante que os alunos precisam entender. E a gente quer trazer essa educação até para a base mesmo, né? Para os alunos do CAPS, né? Porque é de lá que eles vão começar a ter um pensamento inovador. E até indiretamente para a comunidade como um todo também, né? Alunos do ensino médio em geral, porque a partir do momento que eles participam de um evento aqui ou conhecem o ambiente da universidade, eles já meio que despertam essa curiosidade para empreender, para entrar na universidade e tudo mais, né? Então, talvez essas ações elas atinjam não só o público que está aqui dentro, mas também o público externo à universidade, né? Que está chegando, né? Isso é importante mesmo. Uma coisa também interessante é que nós temos o nosso Plano de Desenvolvimento Institucional, que é o nosso PDI. Sim. Todas as instituições são obrigadas a ter esse documento. E aí, dentro desse documento, nós temos um projeto estratégico, né, Gilberto? Que é exatamente criar esse ambiente inovador dentro da universidade, né? E aí já temos o espaço, eu acho que é um dos melhores espaços da universidade, é onde a gente vai criar realmente esse nosso centro. E essas ações todas que vocês estão implementando, né, trazendo realmente o público de fora, eu acho que ideias de divulgar, né, para o ensino médio mesmo, sim, o que é que nós estamos fazendo, o que é que nós podemos fazer. Quando eles chegam, eles já vêm trazendo a ideia da inovação, e às vezes, muitas vezes, isso vai ser importante para ajudar o professor, né, Gilberto, a ter, se o aluno chega com uma ideia nova para o seu professor, com certeza o professor vai também se empolgar, e aí a gente vai trazendo esse ambiente mais forte dentro da instituição. E o que eu acho legal da inovação é você pensar que todos os problemas do Estado podem ser possibilidades. Possibilidade de negócio, possibilidade de inovação, né? Porque a gente precisa pensar o nosso Estado. Quando a gente vê processos de inovação que talvez sejam diferentes do nosso, né? Porque a gente tem uma região diferente do restante do Brasil, nós temos muitas dificuldades de logística, nós temos dificuldades com internet, e tudo isso é oportunidade. Pensar no Estado é uma oportunidade. Eu via muito isso, falando isso me lembrou, já conheci alguns ecossistemas fora do estado, né, principalmente sul e sudeste, e eu via que a gente pensava muito em resolver o problema deles e não o nosso. Então, às vezes, o aluno tinha uma ideia de desenvolver um produto, desenvolver um serviço, mas não era para nós, era para o sul, para o sudeste. Pensava-se muito em tecnologia da informação, como tu muito bem falou. E eu acho que nos últimos anos, principalmente com o fortalecimento da educação empreendedora, a gente começou a pensar um pouco mais na gente. Pensar, por exemplo, vamos pensar em floresta, vamos pensar em biodiversidade, vamos pensar em agricultura, que são coisas que são fortes na região e que se desenvolve pouca tecnologia para isso, né? Então, as startups, por exemplo, que seria o próximo tema que a gente vai debater aqui, são um exemplo disso. Dentro da instituição a gente tem desenvolvido muita startup, muita ideia de startup, seja de professor, seja dos alunos que chegam, ou seja da comunidade externa que está aqui dentro também, de alguma forma, né? A gente pensa muito em startup para resolver problema da gente, né? Tanto é que a gente aí no segundo episódio recebeu aqui 2 startups que estão entre as 1000 startups premiadas, são daqui de dentro da instituição, estão entre as 1000 melhores startups premiadas aí nesse ano. A nível de Brasil, né? Então a gente está caminhando para resolver problemas com o empreendedorismo através de startups que estão dentro da instituição e que resolvem problemas nossos também, né? Então
Como tu vê, Gilberto, como coordenador do Núcleo de Gestão da Tecnologia da Universidade, o desenvolvimento dessas empresas de base tecnológica aqui para a gente? Esse processo, né, ele é interessante, porque a gente está aprendendo junto com ele. Né? A gente, como universidade está entrando agora, é algo que a gente não entra com uma expertise. Né? A gente está aprendendo. Mas a gente percebe o quanto a universidade se tornou importante para a economia do Estado. Você não tinha essa ideia de universidade, você tinha uma ideia de universidade só para fornecer educação. A pesquisa também tinha uma importância, mas como a gente já citou, de produzir conhecimento, e esse conhecimento, acho que um percentual muito grande ficava parado dentro da biblioteca ali para outros pesquisadores. Então você tinha algo fechado. Agora, com a inovação e com o surgimento das startups, né, você vê que o conhecimento que a gente produz gera emprego, gera renda, gera mais conhecimento. A gente consegue, a partir dessas startups, entender o nosso estado de uma forma diferente. Foram anos pensando como preservar a Amazônia, como respeitar o modo de vida dos trabalhadores da Amazônia. E aí, como você já citou, vem startups que vão precisar de produtos extrativistas. Produtos que vão vir da floresta sem agredir o meio ambiente. Né? São startups na área social, são startups na área de saúde, na biotecnologia, que trazem para um estado pequeno como o Acre uma perspectiva que eu acho que ninguém imaginou. Só o fato de você ter entre as principais startups do Brasil, premiadas, startups da universidade, você disse, nossa, era algo que não era imaginado antes. Sim. Né? Isso empolga os jovens, isso mostra que a educação mudou. A gente consegue ver agora uma possibilidade de um pesquisador ser também um empresário. Né? E isso não é vender a universidade. Sim. E isso é dar oportunidade para jovens, porque não adianta só você investir numa pesquisa. As pesquisas são caras, né? Então é um investimento alto que precisa trazer para a sociedade um retorno. E que melhor retorno, né? Que melhor resultado esse, né? Você vê um jovem gerenciando aquilo que ele estudou, aquilo que ele sonhou, e ele vai poder viver a vida toda dele a partir daquele projeto. Então, assim, a universidade mudou, a universidade agora traz mais possibilidades, e só acontece porque esse movimento de startups dentro da universidade trouxe essas possibilidades, porque na universidade começou o inverso, né? As startups puxaram todo o nosso movimento de inovação, porque como vem tudo junto, né? As startups, com o apoio do Sebrae, foram começando a se unir, a se preparar, e hoje a gente tem as principais. E aí a universidade precisa apoiar essas startups. E aí o núcleo de inovação, né, o NGCTEC, vem para isso, para dar apoio, para entender a importância das startups, né, e para dizer, olha, estamos aqui para o que vocês precisarem. Legal. Só para complementar, uma coisa que a professora falou também, que a gente vai discutir um pouco aqui agora, são as políticas institucionais, né, que são necessárias para que isso ocorra de uma forma realmente funcional. Né? A professora falou que já pensamos na lei de inovação, já pensamos em outras políticas, já pensamos em editais, são coisas que sem eles não funcionam. Né? Então... funciona. Agora, é importante também que a gente tenha um pouco de conflito nessa chegada dessa ideia da inovação dentro das universidades públicas. Né? Nós temos o quê? Uma universidade que tem um gerenciamento público e Sim. temos uma empresa. Sim. Então, a gente precisa juntar essas duas estruturas que são gerenciadas de forma diferente. A universidade ela é muito burocrática, ela depende de leis federais, que não permite muitas coisas, e por isso ela é mais lenta nesse processo. Sim. As empresas não, elas são muito rápidas, elas querem tudo para ontem, e elas têm razão, né? Elas estão ali, elas não têm essas amarras administrativas que a gente tem. Então, esses conflitos, eles acontecem, de um lado internamente,
né? O Gilberto coloca muito bem. Você está vendendo a universidade, você está privatizando a universidade. Muito pelo contrário, não é assim que a gente pensa, né? E aí, por isso a gente está com o apoio desses órgãos de controle, que é a CGU também, que está tentando desburocratizar o processo para que a gente realmente caminhe mais rápido. Mas, por outro lado, as empresas, elas chegam, nós precisamos da universidade, eles precisam mesmo, sim, como nós precisamos também deles para cumprir o nosso papel. Então, a gente ainda está ajustando essa forma de gestão, né? Gestão pública, gestão privada, mas que a gente precisa chegar no meio termo. Não pode ser tão rápido como a privada pensa, mas também não pode ser tão lento como a pública tem conduzido. E aí, nesse meio de campo, estamos nós, eu e o Gilberto, né, tentando facilitar e fazer com que as coisas aconteçam. E eu acho que a gente tem conseguido, né, Gilberto, conversando um pouco com os que estão mais apressados, olha, temos normas que temos que cumprir, e aí os que estão mais lentos, olha, a gente precisa, né, a empresa está ali, precisa se desenvolver. Então, e essa questão é uma questão que não vai demorar muito. Eu acho, sim, eu tenho sentido que a coisa já está aprendendo, as startups associadas, muitas outras normativas que a partir da lei a gente vai ter que criar, né? Não sabemos como, né, Gilberto, ainda, por onde a gente vai passar internamente, porque não era do nosso métier, a gente vai ter que aprender junto fazendo isso. Mas, assim, eu acho que está todo mundo muito envolvido, muito interessado, e eu tenho certeza, Chico, que nós já demos o primeiro passo, sim, e agora nós vamos trabalhar bem rapidamente com relação a essa questão, né, Gilberto? Não tem como a gente não ter um sucesso muito grande tendo o Chico na equipe, né? Exatamente. O cara da inovação. Inclusive, eu acho que a UFAC já tem os primeiros resultados, né, desse investimento, tanto nas políticas, nos projetos e tudo mais. Uhum. A gente tem startups que já estão no mercado, que já estão andando, a gente tem pesquisas que estão se desenvolvendo e recebendo muitos recursos, né? Como o Gilberto muito bem falou, é necessário ter grana, é necessário ter investimento para uma pesquisa ela se desenvolver de fato. E eu vejo que a gente está tendo isso em várias áreas aqui dentro, né? Tanto na área da tecnologia, que a gente falou, tecnologia da informação, como em outras áreas. Saúde, né? Da também. Saúde, aí, também. Algumas startups, como a professora Clarice, né? Que já trabalha com fungo, já está, né? Uma startup que já está sendo bem reconhecida e de uma importância muito grande para a área de saúde, né? E várias outras que já estão surgindo aí, que a gente está acompanhando, fazendo esse levantamento. Coisas incríveis estavam acontecendo aqui dentro e a gente não sabia, né? Então, sim, eu acho que é um momento agora de pegar esse povo e colocar num ambiente saudável e dar as possibilidades para eles caminharem. Legal, então nossa diretora já está falando ali que o tempo estourou, né? Então, só para a gente finalizar aqui, a gente está finalizando a temporada sobre inovação agora, né? Provavelmente a gente volte depois com outros episódios para falar um pouco mais, porque é um assunto muito longo, a gente tem que conversar com outros atores ainda, mas a gente faz isso aí numa segunda temporada, numa terceira, não sei. Queria que a professora e que o Gilberto dessem a palavra final aí para a gente terminar o nosso episódio de hoje. Olha, eu acho assim, falando de inovação, a gente não tem uma palavra final, né? Sim. A gente tem, acho que, uma palavra inicial. Uhum. De que nós, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, está à disposição. A gente tem buscado, né, todas as ideias, buscado conhecer novos ambientes, né, para a gente errar menos, porque a gente sabe, né, que esse processo, essa caminhada, a gente algumas vezes tem que dar um passinho para trás, né, porque deu um passo em falso para frente, mas assim, a ideia é que a gente conheça algumas outras universidades, Pernambuco, que tem sido uma parceira, Gilberto esteve lá com eles agora, e assim, errar menos e fazer mais, né, e dizer que nós estamos à disposição. Eu acho que a universidade agora é isso, é inovação também, né? E sim, estamos aqui à disposição de todos. Legal. Muito bem, o NGCTEC está à disposição, né? Comigo e com o Chico. NIT, né? NIT, né? E quem quiser entender mais sobre a inovação da universidade, quem quiser entrar com alguma parceria ou tem alguma necessidade, procurar o NGCTEC da Universidade Federal do Acre. Eu e o Chico teremos prazer em atendê-los. No site da instituição, rede social também tem muita coisa relacionada às parcerias, né? Ao que tem sido produzido aqui dentro da instituição.
Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso episódio aqui com a professora Margarida, aqui o Gilberto. Um abraço e até a próxima temporada aí.